O Parque Estadual Serra de Ricardo Franco foi criado em 4 de novembro de 1997. Possui 158.600 hectares de extensão, contendo em seu interior centenas de cachoeiras, piscinas cristalinas, vales e uma vegetação que reúne floresta amazônica, cerrado e pantanal, com espécies únicas de fauna e flora e algumas ainda desconhecidas da ciência. Também fica nele a Cachoeira do Jatobá, a maior do estado, com 248 metros de queda. Só que uma polêmica surgiu na região após ações serem encabeçadas pelo Ministério Público, ações contra propriedades rurais que estão instaladas na área do parque. O Ministério Público afirma que as mesmas trouxeram degradação ambiental à área. Já algumas autoridades locais defendem que a instalação dessas propriedades bem antes da criação do parque contribuíram, na verdade, para a preservação das belezas locais, já que os proprietários das fazendas na região proíbem a caça e a pesca. Sobre as ações iniciadas pelo MP de Vila Bela, falamos com a promotora de justiça, doutora Regiane Soares. Quanto às ações civis públicas que eu ajuizei no final de 2016, e um dos itens era a indisponibilidade dos bens, bloqueio de bens para garantir a recuperação dos danos ambientais. Essas liminares, elas foram, a maioria delas os proprietários recorreram, entraram com um agravo do instrumento e os proprietários tiveram êxito em obter a liminar, suspendendo os bloqueios de bem. Isso na maioria dos processos. Nós temos pelo menos duas outras liminares que ainda estão mantidas, que o tribunal manteve. O que caiu foi exatamente o bloqueio de bens, mas a ação está em andamento, as ações civis públicas, está na fase de produção de provas e acredito que não tenha prejudicado o mérito, não. A única questão que foi prejudicada foi o bloqueio de bens. O Edivaldo Ostronski é advogado de uma das propriedades que foram indiciadas através das ações do Ministério Público e teve uma decisão favorável aos produtores. Ele nos fala de como que está o andamento desses processos. Num primeiro momento, ocorreram a suspensão em sede de liminar de todas as liminares concedidas em sede de primeiro grau. Por felicidade, agora no dia 5 de dezembro do ano passado, nós tivemos a publicação dessa decisão no dia 22 ou 23 de janeiro desse ano. A segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, por unanimidade de votos, ou seja, por 3-0, acabou cassando em definitivo uma dessas liminares que foi concedida pelo juiz de Vila Bela a pedido da doutora Regiane, promotora. Então é um marco importante, uma vitória significativa para os produtores rurais que sempre confiaram no Poder Judiciário, que sempre mostraram de forma efetiva a sua postura de colaboração e de preservação do meio ambiente, de modo que as coisas começam a retomar a normalidade com essa decisão. Ela abre um precedente importante para as demais ações e nós confiamos, como eu já falei, plenamente no Poder Judiciário e não temos dúvida que o caminho das outras ações provavelmente vai ser no mesmo sentido, de cassar essa decisão liminar de forma definitiva. O advogado nos fala ainda dos principais pontos apresentados para que houvesse essa vitória no tribunal. O que foi demonstrado para o Poder Judiciário no nosso recurso de agravo é que havia um excesso nas restrições postas pelo Ministério Público, ou seja, monetarizou-se a situação. O Ministério Público, com todo respeito, entendeu que a única forma de se preservar o meio ambiente é através da punição, através da cobrança de valores em espécie. E o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, como é costumeiro, de forma muito serena, ponderou e demonstrou que existem outras formas de harmonização para que haja efetividade na proteção ambiental, mas sem sacrificar ou sem privar do seu sagrado direito à propriedade esses proprietários rurais. O doutor Edivaldo ainda afirma que os pecuaristas tiveram prejuízos com essas ações, só que todos os produtores não são contra a proteção do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco. Essa situação, como se sabe, ela se arrasta há mais de 20 anos, sem regulamentação, sem que haja efetiva implementação do Parque Estadual. E de uma hora para outra, com todo respeito, de forma assodada, o Ministério Público vem e propôs ações praticamente idênticas, sem respeitar e sem analisar as particularidades de cada proprietário, sem analisar as condições, as peculiaridades de cada propriedade. E, infelizmente, nós tivemos uma decisão de primeiro grau também, extremamente rápida, que não considerou essas particularidades. O que o Tribunal de Justiça fez foi olhar com atenção, com zelo e com cuidado para essa questão, que é uma questão social, que envolve geração de renda, emprego, pagamento de imposto, porque nós sabemos que a comunidade de Vila Bela, ela depende essencialmente da atividade pecuária para geração de renda, para geração de riqueza para as famílias. Então, felizmente, como nós não esperaríamos diferentemente, o Tribunal de Justiça olhou para essa situação,
individualizou a situação de cada proprietário, de modo que as coisas começam a retornar à sua ordem. E assim, é o que a gente sempre diz, todos os proprietários de Vila Bela efetivamente querem a proteção do meio ambiente. Nós queremos a mesma coisa que o Ministério Público, que a SEMA. O que nós queremos é que seja respeitado também o sagrado direito desses proprietários de trabalhar.